Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus Santo, Deus amado, Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estou aqui mais uma vez, ó Pai, na oração da meia-noite, me apresentando, meu Pai, a Ti, na condição de pecadora, porém arrependida. Pai, reconhecendo que a Tua graça é o motivo de não sermos consumidos. Por isso eu peço, Pai, nos perdoa. Nos perdoa por todas as falhas que cometemos, consciente ou inconsciente. Aqueles pecados, Pai, algumas vezes que sabemos que é pecados e quando vemos já cometemos, que são aquele, meu Pai, relacionados à palavra, relacionados a pensamentos. Quando deveríamos, Senhor, não falar e falamos, não pensar e pensamos, seja qual for, meu Deus, pedimos perdão. Que o Senhor passe em nós uma esponja embebida pelo Teu sangue, o sangue do Cordeiro. E nos ajude, Pai, a caminhar com sabedoria. A caminhar, meu Pai, caminhos que vão nos conduzir a uma vida de comunhão contigo, a uma vida de santidade, a uma vida, Pai, onde faremos uma boa semeadura a fim de que possamos ter, meu Pai, uma boa colheita. A Tua palavra ela vai dizer que Salomão foi um dos maiores sábios que existiu, porque Tu perguntaste a ele o que ele queria e ele poderia dizer, meu Pai, tanta coisa. E às vezes fico pensando o que nós diríamos se o Senhor nos perguntássemos, peça o que quiser, o que você quer. E Salomão pediu sabedoria, meu Pai, para conduzir o Teu povo. E o Senhor o tornou o homem mais sábio que já pisou nessa terra, lógico, abaixo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, Deus, nessa noite eu quero orar por sabedoria. Sim, ó Deus, porque com sabedoria teremos condições de conduzir melhor a nossa vida. Com sabedoria, Pai, seremos mais tranquilos no nosso caminhar, no nosso pensar. A Tua palavra ela vai contar quando uma mulher roubou o filho da outra e foi apresentado ali o rei Salomão. Ele muito sabiamente mandou cortar aquelas crianças no meio e a mãe verdadeira logo se pronunciou dizendo, não dê para ela, porque eu prefiro ver meu filho vivo que morto. E assim Salomão descobriu que a mãe verdadeira foi aquela que renunciou o filho para vê-lo com vida. E ali, meu Pai, tivemos a lição da sabedoria de Salomão. E a lição também, ó Pai, de que quando amamos algo, algumas vezes abrimos mão para que aquilo não seja prejudicado. Porque o que está importando não é o nosso coração, não é a nossa vontade, mas é a Tua vontade. É o bem-estar daqueles que amamos, daqueles que queremos bem. Hoje em dia estamos vivenciando um tempo onde é lobo querendo engolir lobo. Mas ainda existe ovelhas. Ovelhas em perigos, ovelhas aflitas. Ovelha, meu Pai, presas e perdidas dentro do próprio aprisco. E é por essas ovelhas que oramos, é por essas ovelhas que trabalhamos, é por essas ovelhas que intercedemos, é por essas ovelhas, Pai, que o Senhor tem nos conduzido a cuidar, a abraçar, a tratar, a amar, a proteger. Ajude-nos a orientar cada ovelha, a orar por cada uma delas, a pedir, meu Pai, a Tua bênção, a Tua proteção, a Tua, Senhor, providência, Senhor, para cada uma dessas ovelhas. Seja de que aprisco for chamada igreja nessa terra, mas nós trabalhamos com as ovelhas do grande aprisco do céu, as ovelhas do Senhor Jesus.
No nosso trabalho levando Jesus, nós não levamos placa de igreja, nós levamos o teu nome, Jesus. Por isso, Pai, pedimos sabedoria para conduzir essa multidão de ovelhas que o Senhor tem nos direcionado. De outros apriscos, não para abandonar suas igrejas, não, porque pelo contrário, as aconselhamos que fiquem em seus apriscos, que sejam obedientes aos seus pastores, aos seus líderes. Mas aconselhamos, Pai, orientamos, oramos, abraçamos, porque algumas vezes tudo que elas querem é só serem ouvidas. É desabafarem, é colocar para fora, meu Deus, tudo que vem passando, tudo que vem sofrendo e que algumas vezes não tem oportunidade de fazer. É como, meu Pai, acontece na vida de cada uma de nós, até mesmo donas de casa, que estamos dentro da nossa casa, mas às vezes sentimos a necessidade de sair, de andar, de respirar ar puro para poder nos tranquilizar, para poder aliviar o nosso pensamento, a nossa alma. Assim também tem acontecido com muitas ovelhas que têm sido, meu Pai, quem sabe sufocadas dentro dos seus apriscos com tantas regras, doutrinas, com tantas, Pai, imposições, com tantas tarefas, e tudo que elas precisam é só sair um pouquinho e ouvir alguém com uma visão diferente, com um ponto de vista diferente, mas isso não quer dizer jamais que ele ou ela vai sair da tua direção. Então, meu Pai, com essas ovelhas eu peço que o Senhor me dê toda a sabedoria possível para que eu tenha o cuidado de orientá-las, sim, mas dentro da tua palavra. Porque, meu Deus, nós entendemos que se uma ovelha, a ovelha tem total liberdade de escolher, meu Pai, o aprisco que ela quer, o pastor, a pastora que ela precisa e que ela se identifica para ser tratado, cuidado, pastoreado. E se ela escolher um lugar, meu Pai, ela precisa sim respeitar aquela autoridade e obedecer às regras, às doutrinas daquele lugar. Temos visto, Pai, pessoas que não concordam com disciplinas e doutrinas das suas igrejas saírem criticando, e isso não é certo. Esse comportamento só leva com que, meu Pai, as pessoas abram brecha no campo espiritual para a entrada do inimigo de nossas almas. Porque o nosso dever, meu Pai, é se escolhemos membrar numa igreja que tem a doutrina, precisamos respeitar aquelas doutrinas. Porque a escolha foi nossa. Ninguém membra por faca no peito ou por pressão. Nós temos direito de escolher. E se eu membro numa igreja que me proíbe usar a calça comprida, eu não devo usar. Mas se eu membro numa igreja em que me permite, eu posso usar sem nenhum sentimento de culpa. E o mesmo, Senhor, sobre a maquiagem, sobre o corte de cabelo, e assim sucessivamente. Porque sabemos que doutrina é algo que o homem coloca nas suas igrejas para diferenciá-las, para seguir a ordem e a disciplina daquele lugar. E eu respeito a doutrina de todas as igrejas, Pai. E procuro ensinar ao meu irmão e à minha irmã. E peço que o Senhor os ajude a entender que precisam respeitar e obedecer. Não adianta estar num lugar, Senhor, criticando a doutrina daquele lugar. É melhor que saia. É melhor que saia do que sair falando mal dos seus ungidos pelas costas, das suas autoridades eclesiástica, pastoral, lideranças pelas costas. Por isso, Deus, muitas pessoas têm caído, têm se sentido fracas, porque têm escolhido estar em lugares aonde não estão edificando a sua fé. E eu peço a direção do teu povo nesta noite. Nesta oração eu coloco a direção de cada uma dessas pessoas que se encontram perdidas, dessas ovelhas perdidas dentro dos seus apriscos. E que o Senhor nos dê sabedoria e direção para ficarmos, Pai, debaixo da tua vontade, acima de tudo, depois a obediência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.